Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos aqui agora diante da sua palavra, diante do teu poder, ó Pai querido, porque a tua palavra é poder vivo, ó Pai querido, para os teus filhos. Nós estamos agora diante do teu Santo Espírito, que ele venha falar conosco, falar com a tua igreja, Deus Todo-Poderoso. Precisamos, ó Pai querido, da tua orientação, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nos guia, nos oriente, ó Pai querido, que a tua direção seja tudo, ó Pai querido, que possamos ter agora neste momento, porque o Senhor, ó Pai querido, é o nosso caminho e o nosso alvo. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, acho que foi o pastor Valdineres ou Leonardo que pregou sobre o cego de Jericó. Foi o pastor Valdineres. Leonardo acabou de me dizer que foi o pastor, né, que pregou sobre o cego de Jericó. E Zaqueu vem logo, a história de Zaqueu vem logo após essa história, a esse momento da passagem de Jesus pela cidade de Jericó. Jesus estava passando por Jericó e muitas pessoas o cercavam, né? Se você ler o texto que vem antes do encontro de Zaqueu, e nesse momento com Zaqueu, muitas pessoas estavam seguindo Jesus ali na região de Jericó. Muitas pessoas estavam ali tentando ver Jesus, ver o que Jesus estava fazendo. Isso tudo por causa da sua fama. A fama de Jesus o precedia, né? E isso é interessante porque nós também fomos atraídos a Cristo por causa da sua fama, por causa da sua história. Ela sempre o precedeu. Nós o conhecíamos antes mesmo de ter um encontro com Ele. Nós já tínhamos escutado e já tínhamos ouvido falar ali já sobre Jesus, né? Ou quer seja por algum filme, ou por causa de alguém ter falado de Jesus numa escola, né? Quando era criança, tinha evangelismo nas escolas e se falava de Jesus, mesmo antes de eu saber quem era Jesus realmente na minha vida. A fama de Cristo sempre precedia aonde ele ia passar. E isso é interessante, porque a própria palavra do Senhor diz que o Senhor, quando enviou os 12 e os 70, e eles iam pregando o reino, a palavra do evangelho, e eles iam passando pelos povoados e pelas cidades, e eles oravam em nome de Jesus, eles expulsavam demônios em nome de Jesus, eles anunciavam o reino de Deus em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles faziam isso porque depois o Senhor Jesus iria passar naqueles lugares. Então a fama de Jesus sempre precedia a sua passagem. E as pessoas anteviam, sabiam que ele estava indo em direção àquelas cidades, e eles já se aglomeravam para chegar naquele lugar.
né? Nós podemos ver isso em diversas passagens da Bíblia, né? E sempre quando Jesus chegava em alguma cidade, sempre havia uma multidão. Nós vimos isso quando o Senhor Jesus curou aquele paralítico na casa ali em Cafarnaum. Havia uma multidão na frente da casa. Foi necessário que eles subissem no telhado, arrancasse as telhas e descesse aquele homem até o meio da casa, para que ele pudesse viver o poder de Deus, ter os seus pecados perdoados e ser curado. Havia uma multidão para transpor, para que aquele homem pudesse ter a vida transformada. E agora aqui com Zaqueu não está sendo diferente, como não foi diferente com o cego Bartimeu. Ele também estava no meio de uma multidão, e como nós vimos aqui, né, ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele viu a multidão, ouviu falar assim, olha, Jesus está passando, ele falou, quem? Jesus? E começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais longe Jesus estava, mais ele gritava mais forte. E as pessoas diziam, não incomode o mestre, ele já passou, ele não vai atender o seu pedido. Porque ao redor de Jesus existia uma multidão, mas muitos no meio daquela multidão eram pessoas que queriam ver milagres, mas eram incrédulas. E aquele homem que não enxergava, conseguia ver um Jesus que tinha poder para curar a vida dele. E daí ele gritava mais forte, mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus ouviu a sua voz e o chamou, e o curou e transformou a vida daquele cego. E mais para frente, depois de curar a vida de Bartimeu, chegou um momento em que Cristo continua atravessando Jericó. Jesus poderia estar fazendo inúmeros milagres na cidade de Jericó, após ter curado o cego. Mas nós não vemos isso no decorrer dos 4 evangelhos. Nós não vemos isso nos 4 evangelhos. Jesus fazendo inúmeros milagres na cidade de Jericó. No meio daquela multidão, era de se ver assim, olha, curou um cego. Era para chegar diversas pessoas falando, Jesus, eu quero ser curado. Da mesma forma que o cego Bartimeu. Mas não vemos isso no decorrer dos evangelhos. E Zaqueu, que não estava presente, mas ouviu falar que Jesus estava passando em Jericó, ele tentou ver Jesus. Ele tinha um desejo em seu coração, porque a fama de Cristo já precedia, ele já tinha chegado antes dele mesmo chegar onde Zaqueu estava. Zaqueu já tinha escutado que Jesus já tinha transformado água em vinho, que já tinha curado o homem ali em Cafarnaum, que Jesus já tinha feito inúmeros milagres. E daí ele falou, eu preciso ver este homem. E o desejo de Zaqueu era ver Jesus. Nós não olhamos aqui ele da mesma forma que, como no capítulo 10, da mulher do fluxo de sangue, que falou, se tão somente eu tocar na orla das vestes deles, eu serei curado. Você não vê Zaqueu com esse anseio de falar, olha, se eu for lá e ver Jesus, algo vai acontecer na minha vida. O desejo de Zaqueu era ver Jesus. E para ele isso bastava, era o suficiente. Mas esse desejo dele de ver Jesus era mais forte do que aquela multidão que estava conseguindo ver e talvez apalpar a Cristo. E Zaqueu, diz a palavra do Senhor aqui, que ele, no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa árvore. Ele antecipou, ele sabia, ele viu o caminho que Cristo estava passando e falou, eu vou me antecipar, porque ele vai passar por ali e eu vou conseguir vê-lo. E ele subiu, numa figueira brava, diz aqui a palavra do Senhor. Em algumas outras Bíblias está escrito que ele subiu num sicômoro. E ele subiu nessa figueira.
E ali talvez Zaqueu, sobre a figueira, ele falou: aqui já é o suficiente, não tem como eu não vê-lo. Aqui eu vou ver, nem que seja de um relance, eu vou ver esse homem que está fazendo um milagre em Israel. Eu vou ver esse homem que está mudando a história e o contexto dessa nação. Eu vou ver esse homem que todo mundo está dizendo que está mudando esta geração. Porque essa era a intenção de Zaqueu. Zaqueu, diz aqui a palavra do Senhor, que ele queria conhecer quem era Jesus. E é interessante que no versículo 5 diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. E era muito fácil Zaqueu falar: eu quero conhecer Jesus, porque o nome de Jesus era um nome que era divulgado em qualquer lugar. Mas o nome de Zaqueu, por mais que a palavra do Senhor diga aqui que Zaqueu era um homem chefe dos publicanos, era um homem influente ali de um certo poder, ele era mais um no meio daquela multidão. E Cristo não era daquela região. E eu quero que você e eu entendamos de uma coisa. É muito fácil eu e você talvez conhecermos a Cristo de ouvir falar, como disse Jó. Mas Cristo, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, como disse Davi. Cristo nos conhece desde quando nós estávamos sendo formados. Ele nos conhece, e daquele momento, hoje mesmo, Ele está te chamando pelo nome, como chamou Zaqueu. Hoje mesmo, você que está aqui neste lugar, Ele está te chamando pelo nome. Você não está aqui hoje, você não está aqui hoje porque era mais um dia de culto. Você está aqui hoje porque Cristo te chamou para mudar a sua história, como mudou a história de Zaqueu. Você está aqui hoje para ouvir as boas novas de Cristo e viver como Cristo deseja que você viva. Você também que está na sua casa, que ligou hoje a sua TV, ou está vendo no seu celular, você não está vendo essa ministração hoje porque simplesmente era mais um dia de culto. Hoje Cristo está te chamando pelo seu nome e dizendo a mesma coisa que disse para Zaqueu: quero ficar em sua casa. Traduzindo hoje para nós: quero viver, ficar hoje na sua vida. Eu quero andar contigo. Hoje nós cantamos, né? Eu quero estar ao seu lado. E Cristo está dizendo: eu quero ficar contigo. É a resposta de Cristo para a nossa adoração. Cristo está te chamando pelo nome e está dizendo: eu quero ficar contigo. Essa é a grande chamada e a grande proposta do Evangelho. Nenhum Deus que é pregado entre as religiões é como o nosso Deus, que está presente quando você ora, que está presente enquanto você está dormindo, que está presente quando você está trabalhando, que está presente enquanto você está realizando qualquer coisa. O nosso Deus é o único Deus que é presente, que é vivo, que é fiel, que é verdadeiro, que anda ao nosso lado, que age em nosso favor, que diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nenhum Deus é como o nosso Deus, e Ele está aqui hoje da mesma maneira que estava com Zaqueu e está te chamando pelo seu nome. Hoje Ele está me chamando pelo meu nome, porque Ele quer ficar comigo, porque Ele quer ter um relacionamento comigo. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Irmãos, em nossas vidas não foi diferente. Nós estávamos perdidos e estávamos desejando ver Jesus. E um dia nós o avistamos e ele disse: Cristiano, hoje eu quero ficar contigo.
E a palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Isso é que Cristo deseja fazer conosco. E Zaqueu aqui, ele pegou, desceu da árvore e o recebeu com alegria. E sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz aqui que aquela multidão vendo isso, começou a cochichar uns com os outros. Jesus não sabe com quem que ele está falando agora. Está falando com um pecador. Está falando com um pecador. Aquela multidão não estava olhando para Jesus como Zaqueu estava olhando. Não estava vendo Jesus, o Salvador, como Zaqueu o encontrou um Salvador para a sua vida. Quando nós nos encontramos com Cristo e Cristo diz, eu quero ficar contigo, a primeira coisa que acontece é que Cristo revela quem nós somos diante dele. Cristo nos revela quem nós somos. É como se estivéssemos diante de um espelho e nós olhamos a nossa justiça diante da justiça de Deus. E vemos, como disse o profeta Isaías, que a nossa justiça diante das dele não passam de trapos da imundícia. Quando nós olhamos para Cristo e olhamos o nosso senso de justiça, nós vemos que a nossa balança está deturpada. Quando nós olhamos para Cristo e olhamos o nosso senso crítico, nós olhamos que nós não temos a mesma empatia que Cristo tinha, não tínhamos a mesma compaixão que Cristo tinha, não tínhamos o mesmo amor que Cristo tinha. E daí nós começamos a olhar para nós e olhamos o quanto nós não zelávamos pelo próximo como Cristo amava o próximo. O quanto nós amávamos a nós mesmos e buscávamos o nosso próprio interesse. Zaqueu, quando teve um encontro com Cristo, ele começou a ver quem ele era diante de Deus. E essa verdade sendo exposta diante dele, começou a transformar a sua história. E talvez você hoje, você que teve um encontro com Cristo, você que está tendo um encontro com Cristo nessa noite, você vai se ver diante de Cristo agora e vai ver quem é você diante de Cristo e vai ver a sua balança diante da dele e vai ver que o seu senso moral não tem nada a ver com o senso moral de Cristo. Vai ver que a sua justiça não é a mesma justiça. Porque Cristo diz assim em sua palavra, um dos versículos que eu mais gosto, porque ele nos toca de tal forma. Romanos 5, versículo 8. Que sempre quando estou falando de Deus para alguém, eu falo ele. Vou falar a partir do 6, diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E nós nos deparamos com esse tipo de amor, o amor de Deus. Um amor que, quando nós nos colocamos com senso de justiça, nós olhamos para alguém e condenamos e dizemos: ela merece a morte, ela merece ir para o inferno, ela merece isso, isso e isso por causa do seu crime, por causa das suas atitudes. E Cristo morreu pelo pecado dela. E eu e você estamos condenando. E Zaqueu, quando teve um encontro com Cristo e Cristo entra em sua casa, ele viu a sua história e ele começou a dizer aquilo que ele
tinha que ser transformado. Diz assim, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu era publicano, ele era cobrador de impostos, ele era muito rico. E uma das práticas dos cobradores de impostos era cobrar a parte que era de Roma e um pouquinho da parte para eles. Sempre tirava um pouquinho para eles. E assim eles aumentavam as suas riquezas. E dessa forma acabava oprimindo o próprio povo de Israel. Era por isso, o povo de Israel não gostava dos publicanos por causa disso. Porque eles, além de retirar o imposto, né, para Roma, ainda retirava mais do que devia. E por isso que eles diziam que ele era pecador e acusavam o seu pecado. E Zaqueu, ele vendo o seu pecado exposto, não porque as pessoas falavam, mas por causa da santidade de Cristo e a transformação que Cristo estava fazendo na vida dele, ele estava dizendo que iria restituir 4 vezes mais. Quando Cristo, ele é realidade em nossas vidas, quando ele está em nossas vidas, ele transforma as nossas vidas desta forma. E aquilo que não era dele, nós eliminamos e colocamos aquilo que pertence a ele, honrando o nome dele. E que eu e você possamos entender que hoje é um dia que Cristo está dizendo: eu quero ficar contigo. Eu quero ficar contigo. Hoje Ele quer transformar a sua vida como transformou a de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma vida aonde ele era conhecido pelos seus pecados, mas a partir desse momento ele era conhecido por um homem que conheceu a Cristo e seguia a Cristo. E a palavra do Senhor diz que hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E nós éramos aqueles que estavam perdidos, e Cristo veio nos achar, e Ele nos achou, Ele nos resgatou. Hoje Cristo está neste lugar e está te chamando pelo seu nome para ter um relacionamento contigo, assim como teve com Zaqueu e com sua família. Mas hoje é necessário que você abra o seu coração como Zaqueu abriu o seu coração, e você exponha a sua vida a Cristo como Zaqueu expôs a sua vida a Cristo. Não é para expor a sua vida para mim, é para expor para Cristo. Cristo, ele precisa ouvir de você, porque o próprio Davi, o próprio salmista, hoje quando eu abri o culto, no Salmo 19, ele pede perdão pelos seus pecados, e ele diz assim: olha, perdoa-me até dos pecados que me são ocultos, que eu não me lembro. Era o tamanho zelo da sua vida. E nós precisamos ter esse zelo, porque é necessário uma vida onde que nós possamos renunciar o pecado, renunciar aquilo que nos afasta de Cristo, para que possamos caminhar com segurança como Zaqueu passou a caminhar. Eu e você precisamos renunciar a este mundo, para dizer que vivemos somente para Cristo. A nossa história, ela não termina agora. Ela começa a partir de agora, a partir de um encontro com Cristo. Que você possa dizer: a partir de agora eu vou andar com Cristo, e aonde eu for, Cristo estará comigo. Porque é isso que Zaqueu viveu. Aonde ele ia, Cristo fazia parte da história dele. Cristo mudou a história dele. Ele era conhecido como aquele homem
que Cristo entrou em sua vida. Você tem que ser conhecido como homem e mulher de Deus, em que Cristo mudou a sua vida. Uma das coisas que mais pode incomodar um cristão é que se ele estiver que deveria incomodar um cristão se nós estivéssemos em uma roda de amigos e nem todos fossem cristãos. Se naquela roda você parecer com aquele que não é cristão, será que valeu a pena? Será que valeu a pena a nossa jornada com Cristo? Porque nós precisamos parecer com Cristo em todos os lugares. Cristo nos chamou para viver a sua essência e transbordar a sua essência e demonstrar o seu amor em todos os lugares. Eu acredito que cada pessoa que foi transformada, em que Cristo permaneceu com eles, em que transformou as suas histórias, foi uma referência naquela época e naquela geração, e as pessoas olhavam para ela e conseguiam ver os atos de Cristo atribuídos sobre as suas vidas. Zaqueu foi aquele homem que devolveu tudo aquilo que roubou 4 vezes mais. A mulher do fluxo de sangue era aquela mulher que vivia sofrendo e agora já não sofria mais. Você não é aquela que vivia rastejando e que não podia entrar num círculo de amigos porque era impura, e agora anda com amigos. Agora você pode ter uma família. Quando eu olhava para aquele cego, você não era aquele que era um pedinte, e agora você é aquele que está andando no meio das pessoas e pode enxergar. Quando eu olhava para aquele paralítico, você não era aquele paralítico em que subiram no telhado e desceram você ali naquela casa em Cafarnaum, e agora você está andando. Daí eles falavam: sim, Cristo transformou a minha história. Quando eu olhava para aquela mulher samaritana, eu falava assim: você não era aquela mulher samaritana pecadora que tinha 5 maridos e nenhum era seu? Sim, mas agora eu encontrei um Senhor que mudou a minha história, mudou a minha vida de tal forma que não importa o lugar onde eu estou, todos veem Cristo em mim. Essa é a diferença de quem tem Cristo em suas vidas, e isso tem que acontecer em nós. Eu acredito que Zaqueu, quando andava pelas ruas, as pessoas olhavam para ele e falavam: olha, agora Zaqueu é diferente, porque ele teve um encontro com Cristo, porque ele teve a sua vida mudada. E assim tem que ser em nós. Eu já disse isso uma vez: a melhor parte da minha transformação como cristão foi quando os meus amigos falaram que eu estava diferente. E isso foi a melhor parte do meu testemunho. Porque se eu estava diferente para eles, fez efeito a vida de Cristo em mim. E eu pude falar: é porque Cristo é meu Senhor, porque Cristo me salvou, é porque eu não vivo mais para este mundo, eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Precisamos de transformação, mas para ter a transformação é necessário ouvir Cristo nos chamando, e hoje Cristo está te chamando pelo seu nome, e talvez Ele está te chamando para confrontar a sua vida, a sua história, para que você possa dizer: Senhor, eu me arrependo. Hoje Ele pode estar te chamando para falar para você: eu quero te curar. Hoje Ele pode estar te chamando para dizer: eu quero te libertar. Hoje Ele pode estar te chamando para dizer: eu quero te abençoar. Hoje Cristo pode estar te chamando para mudar a sua história de tal forma. Mas você precisa estar atento, como estava Zaqueu, desejando ver a Jesus. Porque Cristo está querendo dizer, Ele está dizendo: eu quero ficar contigo. Eu quero ficar contigo. E a sua resposta tem que ser a mesma que Zaqueu: se alegrar e dizer: pode ficar aqui, Senhor. Pode ficar aqui. Tu és bem-vindo. Pode ficar em meu lar. Essa é a vida que Deus tem para nós, de transformação. Zaqueu, ele era um homem em que as pessoas não gostavam, mas Cristo transformou aquele homem. Deus amava Zaqueu. Você pode ser uma pessoa em que ninguém gosta, mas Deus o ama tanto, que Ele enviou Jesus
E não importa, porque depois da graça de Cristo sobre a sua vida, todos irão te amar. Porque Cristo nos transforma de tal forma que nós nos assemelhamos tanto com Ele, que todos irão nos amar. Essa é a graça do Evangelho, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Vamos orar ao Senhor agora, agradecer, porque Ele nos chamou e Ele está aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor nos chamou. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para estarmos em Tua presença, estarmos em Sua casa, para o buscar, para o honrar, para viver celebrando a Tua presença, Deus. O Senhor transformou a vida de Zaqueu e o Senhor, Pai querido, transforma as nossas vidas. O Senhor muda o nosso caráter como mudou o caráter de Zaqueu. O Senhor muda a nossa jornada como mudou a jornada de Zaqueu. O Senhor, Pai querido, nos perdoa os nossos pecados como perdoou os pecados de Zaqueu. Ah, Senhor, o Senhor nos guia por um novo caminho como guiou a vida de Zaqueu. Ah, Senhor, o Senhor transforma, Pai querido, a nossa jornada dia após dia, quando andamos contigo. Então abre os nossos olhos, que possamos ver como nós somos diante de Ti, e possamos dizer: Senhor, eu era assim, 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 perdoa-me, Senhor, e que agora eu possa ser semelhante a Ti, e que eu possa viver como o Senhor deseja, como Te agrada, Pai querido, porque eu quero Te honrar, porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar o meu Senhor, o meu Salvador, porque não há outro Rei, não há outro Senhor como Jeová. Não há outro Deus como o Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa me direcionar, possa nos direcionar, ó Pai querido, para caminhar contigo e ser guiado por Ti, Jesus. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Porque o Senhor, ó Pai querido, é o caminho para o nosso Senhor, e nós queremos muito, muito mais de Ti. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai querido, no decorrer deste dia, Pai querido, quando estivermos em nossos lares, quando estivermos orando, Pai querido, lendo a Tua palavra. Fala conosco, nos chama pelo nome, Senhor, muda a nossa história, Pai querido, nos guia, nos direciona, e que possamos, Pai, avançar dia após dia, celebrando o Teu nome, dizendo: Pai querido, que quão felizes somos, porque encontramos o Senhor, e porque o vimos, e porque o conhecemos, e porque o Senhor está conosco. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, Jesus. Amém e amém.